Tá. Aquela declaração sua sobre urna eletrônica, você colocou em dúvida a urna eletrônica de novo. Houve sim uma tentativa de ruptura, o senhor pode negar. E eu poderia começar aqui falando sobre urna eletrônica, convenção com a presença do Milei, relação com Michele Bolsonaro, a escolha de vice, tem muitos assuntos que a gente vai passar por todos eles ao longo, certamente, do programa. Mas eu queria começar o programa falando de algo que eu acho que tem sido pouco falado, ou pelo menos para quem está nos acompanhando, para entender um pouco mais do seu projeto de país. O que Flávio Bolsonaro tem a apresentar para o eleitor? Quais são as principais vertentes? Economia. Eu queria que o senhor passasse um pouco sobre plano, projeto de país, caso o senhor consiga se eleger. Bom, Rodolfo, mais uma vez boa noite a todo mundo. Obrigado aí pela sua pergunta. A minha candidatura também é um pouco de uma candidatura de protesto, né, por tudo que o Brasil vem passando, né, pela perseguição que foi feita com o maior líder da direita nas Américas, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro, alguém que, sem dúvida alguma, não merecia estar na situação que se encontra, condenado a 27 anos de cadeia sem ter feito absolutamente nada, mas ele foi alvo dessa grande farsa que já foi montada para tentar enterrar um movimento que ele iniciou, e a minha candidatura vem nessa esteira de exatamente mostrar que esse movimento não vai ter fim. Podem tentar calar Bolsonaro, censurar Bolsonaro, torturar Bolsonaro, até matar Bolsonaro, mas esse sentimento que ele despertou na nossa população de patriotismo, de que é possível fazer a coisa correta dentro de um governo federal, que as coisas podem se resolver pela política, é alguém que se mostrou mais resiliente do que qualquer outra figura pública que eu já vi na minha vida. Então, em função disso, em função de eu ser advogado, eu ser empresário, de eu estar há 24 anos na vida pública, são 4 mandatos de deputado, 1 mandato como senador da República pelo meu amado Rio de Janeiro, sendo 4 deles participando diretamente das decisões que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tomava, então fazendo parte de toda a articulação política. Então, eu me sinto completamente preparado para essa missão e o momento acabou surgindo para que viesse, o nome Flávio Bolsonaro na cabeça de chapa. E é por uma razão muito simples, Rodolfo. Eu também sou uma pessoa que estou indignada. Eu estou há 24 anos na política, eu quero fazer mais. Eu entendo quando quem está nos assistindo fala assim, a política é tudo igual, não vai mudar nada. Não vai mudar. A gente tem que levantar a cabeça, o Brasil tem jeito. Mas só que do jeito que está tudo errado, está tudo de pernas para o ar. Quem é trabalhador, quem é inocente, quem paga suas contas em dia, está preso em casa. E os ladrões estão soltos na rua governando esse país. O Brasil vive uma crise moral generalizada e que vem sendo cada vez mais exposta, Rodolfo, com o que a gente está vendo das investigações do INSS, do Banco Master, mostrando as entranhas do poder, o envolvimento das pessoas que deviam estar acima de qualquer suspeita no Supremo Tribunal Federal. E nada acontece, a impunidade, ela virou uma epidemia generalizada. É um câncer que tomou conta do Brasil. Então, o trabalhador que está nos assistindo, olha para cima, olha o mau exemplo que eu tenho de cima. Como é que as coisas vão mudar se um ministro do Supremo é flagrado e nada acontece com ele? Como é que as coisas vão mudar se eu estou vendo na presidência da República alguém que, mais uma vez, está trazendo corrupção e incompetência generalizada em todas as áreas do seu governo? Então, a minha candidatura é de protesto, de indignação. E por ser uma pessoa muito vinculada, a minha vida pública sempre foi muito voltada para a segurança pública, eu acho que é um problema que está atingindo a todos nós. Eu não vou mais abaixar a cabeça, Rodolfo, para a gente continuar andando na rua com medo de ter um celular roubado, tomar pistola na cabeça no sinal de trânsito. Você que é trabalhador está me assistindo. Em quantas parcelas você comprou o seu celular? 6, 10, 12 parcelas? Para chegar um vagabundo, apontar uma arma para sua cabeça e levar a sua vida embora, porque o celular hoje é a nossa vida. Está ali as fotos da nossa família, os vídeos de momentos importantes que passamos, está o aplicativo do banco, está o nosso e-mail, está tudo ali. Para chegar um marginal, tomar o seu celular. Isso quando ele olhar para sua cara, olha, você usa óculos, você é muito bonitinho, você tem cara de playboy, eu vou te dar um tiro na cara. Mas qual seria, por exemplo, na segurança pública as propostas? Vou chegar lá. Já vai aqui a primeira. Por que o atual governo fala? Não, ele justifica que você não pode prender alguém por causa de um roubo de celular. Não. Comigo vai ficar preso. Eu vou quadruplicar a pena mínima para furto de celular ou receptação. Então a pena mínima vai ser de 8 anos para vagabundo que rouba, que assalta por causa do celular, e quando ficar preso, e vai ficar preso, vai trabalhar para pagar a sua estadia, para dar valor ao dinheiro de um trabalhador suado, trabalhador que rala pra caramba para comprar um celular, ele vai trabalhar dentro da cadeia para dar valor ao trabalho, para saber quanto é que custa você conquistar as coisas na sua vida. Então essa indignação na sociedade é o que a gente vai fazer. Eu lancei um Brasil Sem Medo, com 12 medidas iniciais, mais urgentes, entre elas essa, de você manter preso ladrões de celulares. Mas, senador, é claro que o combate ao crime é uma coisa muito mais complexa, né? Sim. Temos aí problemas estruturais claros, né? Qual é a sua estratégia? Qual o seu plano de combate ao crime?
considerando que é preciso que se integrem todas as forças contra o crime e que haja uma coordenação nacional sem que os estados percam autonomia. Esse é o grande desafio. Sim, qual o seu projeto? O projeto com um presidente da República que deu norte para um Congresso Nacional que endureça a legislação penal, como nós já começamos a fazer, entrou em vigor a lei antifacção. Nós já conseguimos, pela mudança na legislação, a partir da sua entrada em vigor, que foi em fevereiro desse ano. Dmitry, a audiência de custódia, que era um grande problema, a porta giratória de marginais que eram presos, iam para a audiência de custódia, eram soltos, às vezes no mesmo dia, voltavam a cometer crimes. A gente colocou lá agora um requisito para o juiz, na hora de decidir se vai conceder liberdade provisória ou se vai deixar aquele marginal preso em flagrante, ele vai ser mantido preso, ele vai levar em consideração a habitualidade criminosa desse marginal. Então, se ele for um ladrão quanto mais de celular, o juiz vai ter condições de mantê-lo preso. Nós estamos mudando a legislação para que os marginais mais perigosos possam passar quase a pena integralmente preso, cumprindo aquela punição a qual ele foi condenado. Nós estamos criando uma tipificação de pertencimento à organização criminosa. Então, um integrante do Comando Vermelho, ou do PCC aqui em São Paulo, ou de milícias, principalmente os seus líderes, eles vão ser submetidos a penas que podem chegar a mais de 80 anos de cadeia. O simples fato de pertencerem a uma organização criminosa que tem uma rotina, um script, um modus operandi, é domínio de território, mete barricada para a polícia não entrar, para a ambulância não entrar, para o iFood não entrar, para a entrega da Shein, da Shopee não ser entregue na casa da pessoa que mora numa comunidade que é dominada por esses marginais. Isso quando eles não expulsam as pessoas de casa, como eu vi lá em Vila Velha, lá no Ceará, junto com o deputado André Fernandes, uma cidade fantasma. Isso quando nós não assistimos os vídeos, Adriana, de mulheres que na hora que esses narcoterroristas expulsam uma família de casa e ainda falam assim, a sua filha fica porque a partir de agora ela é minha. Então a gente não pode mais baixar a cabeça para isso. Então assim, tem que ter o combate firme com a legislação penal muito mais forte. Eu vou construir mais de meio milhão de novas vagas em presídios para que exista a possibilidade de ficarem presos cumprindo a legislação de execução penal, ao contrário da atual política de desencarceramento. Porque, não tem vaga em presídio, então vamos soltar. Então tem que ter essa parte de repressão, a gente tem que dar mais autonomia, né, para que as forças de segurança possam atuar, a legislação mudando para que os marginais perigosos, principalmente, possam ficar mais tempo presos. Nós temos que fazer acordo de cooperação internacional para fazer asfixia financeira dessas organizações criminosas, né, que lavam dinheiro, inclusive fora do Brasil. E aí a gente tem que voltar para a parte aí de tecnologia, de infraestrutura, de proteção das nossas fronteiras. Isso a gente está falando quando o marginal já começou, já entrou para a vida do crime. E é óbvio que tem aquela parte que nós vamos disputar para que a nossa garotada não seja aliciada para a vida do crime. Senador, o senhor citou as mulheres aí na sua resposta. Quero perguntar também sobre política, sobre outros programas, outras ideias do senhor, mas já vou então aproveitar esse gancho para falar sobre o combate à violência contra a mulher. Nas pesquisas eleitorais, o senhor tem uma rejeição do eleitorado feminino maior do que o seu concorrente, o presidente Lula. Segundo pesquisa recente do Datafolha, o senhor tem 10 pontos de desvantagem no eleitorado feminino em relação ao presidente Lula. A que o senhor atribui essa rejeição do eleitorado feminino ao seu nome e qual é a sua proposta para, de fato, combater violência contra a mulher? Adriana, eu acho que a questão não é rejeição, é desconhecimento. E aí eu acredito que a gente tem que melhorar a nossa forma de se comunicar com o público feminino. Porque as pautas que a maioria das mulheres defendem são as pautas de direita. Então, você que é mãe que está me assistindo, que não gosta do Bolsonaro, você quer que seu filho seja drogado? Você quer um traficante vendendo cocaína, maconha na porta, crack na porta do colégio do seu filho para aliciar o seu filho para o mundo das drogas? Então, o governo atual, ele defende liberação de drogas. Mas sobre violência contra a mulher, ele defende o tratamento, né? Ele defende que as pessoas sejam tratadas, os viciados não sejam punidos. Então, como é que uma mulher está escolhendo um candidato do atual governo, sabendo que ele pode, com a sua política implementada, viciar o filho dessa mãe? Esse é um ponto. Você está se sentindo protegida, as mulheres também estão se sentindo protegidas? O Brasil, durante o atual governo, foi ano após ano, Adriana, de recorde de assassinato de mulheres. Isso desde o começo. Mais uma vez, crescente sem parar. Desde 2015. Durante o governo do presidente Bolsonaro, inclusive tinha que registrar no Guinness Book, foi a maior operação já feita na história do Brasil para cumprimento de mandados de prisão de agressores de mulheres. Foi uma mobilização nacional com milhares de policiais mobilizados, a estrutura toda do Judiciário, o Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos. E a sua deram proposta? exemplo. A proposta é que a gente vai fazer, como eu estou vendo acontecer aqui em São Paulo, por exemplo. Isso vai estar no nosso plano de governo. Adriana, como é que funciona? Porque tem aquelas mulheres que sequer conseguem denunciar, registrar uma denúncia porque tem medo. Então a gente vai criar uma grande plataforma, vai estar ao alcance de todos os brasileiros. O governo brasileiro vai estar na palma da mão de todos os brasileiros. A gente vai garantir, né, que todos os brasileiros possam se conectar, possam ser incluídos, possam ter acesso a esse programa para uma mulher que não tenha condições, tenha medo
de ir, por exemplo, a uma delegacia registrar que está sendo violentada, está sofrendo agressão, está tomando cacetada dentro de casa de um covarde, ela vai poder fazer pelo celular de forma anônima. Aquelas mulheres que já conseguiram registrar a agressão, eu estou me referindo àqueles caras que a gente também assiste com tristeza no coração, Adriana. Uma mulher que é encurralada dentro de um elevador e toma porrada de um covarde sem parar. Esse cara tem que ficar preso. Para essas mulheres, como é que a gente vai fazer? É possível fazer como acontece aqui em São Paulo. Você faz o georreferenciamento, tanto da mulher agredida, da mulher que tem que ser protegida pela localização do seu telefone, e a tornozeleira eletrônica do agressor também com georreferenciamento. Com isso, a polícia consegue monitorar em tempo real numa tela quando o marginal, quando esse agressor covarde vai chegar perto da mulher. Imediatamente vai uma viatura para proteger a mulher e vai uma viatura em direção a esse marginal. Então, são medidas como essa que fizeram despencar a taxa de agressões de mulheres aqui no estado de São Paulo. E nós vamos aplicar isso para o Brasil inteiro. É só uma das formas como a gente pode proteger as mulheres, porque elas precisam ser protegidas. Sem falar que a gente vai ter as casas das mulheres, fisicamente e também no celular. Porque muitas mulheres, Adriana, elas acabam se submetendo por necessidade a conviver junto do mesmo teto que um agressor. Por quê? Por questão financeira. A gente tem que garantir a autonomia financeira para que as mulheres possam ter a segurança que vão conseguir sair desse ambiente que ela vive de agressão, de exposição à sua própria vida, vão ter aonde ficar, aí vai ter o acolhimento da Casa da Mulher, e vai ter toda uma esteira de programas de serviço oferecidos a essas mulheres para que ela possa se qualificar, ela possa abrir a própria empresa, ela possa buscar um espaço no mercado de trabalho para ter a sua autonomia financeira. Senador, quando eu escuto o senhor falar, e o senhor falou bastante de segurança, até porque o senhor, a partir da pergunta do Rodolfo, que terminou a sua proposta para a economia, por exemplo, o senhor foi para a segurança. E a gente está falando de segurança, que é uma agenda de governador, basicamente é uma agenda de governador. Hoje, as investigações e o roubo de celular e boa parte desses crimes, e os governadores têm um grande desafio nisso, eles não conseguem ser sequer investigados. Não conseguem investigar. 80%, 90% dos crimes não são investigados. Não há investigação, não há inquérito, não há denúncia, não chega na justiça. Então, se lá aguardar uma pena de 180 anos ou perpétua ou pena de morte, não vai fazer nenhuma diferença, porque a gente não consegue investigar. Isso é um problema da Polícia Civil, não é um problema do governo federal. Vários dos programas que o senhor falou, se não tiver, como disse o Mitre, uma coordenação e uma ação direta e objetiva dos governadores, não vai funcionar. Na esfera federal, tem uma série de desafios no campo de segurança e eu gostaria que o senhor falasse quais são os principais desafios, porque quando o senhor fala em aumento de pena, é uma penada que o senhor dá, mandando uma proposta de alteração no Código Penal e passou a ser um assunto do Congresso que o senhor tem que dirigir. Mas e as ações do Poder Executivo? Porque isso é alteração na legislação. E as ações do Poder Executivo que o senhor pode adotar na esfera federal para fazer essa transformação? Fronteiras, por exemplo. Os fuzis não brotam no Rio de Janeiro do nada, eles naturalmente passam por alguma fronteira e pelas divisas. Quais são as ações do governo federal? Porque eu entendi aqui que o senhor falou muita coisa na esfera estadual. Não, na verdade, você acabou respondendo para mim, Eneg. O que eu ia falar, é claro que é um problema federal. Como é que os fuzis que não são fabricados no Brasil chegam até as favelas, até os locais onde esses narcotraficantes impõem seu domínio territorial? É a falta de fiscalização. Um presidente da República, ele dita ali o ritmo e o que é prioridade para ser aprovado no Congresso Nacional. Então, eu, como presidente da República, a pauta segurança pública será uma prioridade, sim, do Congresso Nacional. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. Nós aprovamos mais de 80 projetos de lei que precisam de celeridade na Câmara. E a celeridade o governo pode dar. O presidente da República, com o presidente do Senado da Câmara que estejam alinhados com ele, pode dar celeridade a esse projeto para endurecer a lei penal. E aí é o que eu falo, é um problema federal mais do que tudo, Eneg. Por quê? Porque quando você não tem uma legislação boa, fica esse retrabalho da polícia, prende, o judiciário solta. A gente está falando de roubo de celular. A grande maioria é prisão em flagrante. É prisão em flagrante, não tem nem que ter investigação profunda. Então foi preso em flagrante roubando o celular, está aqui a mulher que foi assaltada, está ali configurado. Não tem que ter uma grande investigação profunda, quebrar sigilo, investigar, não. E são os crimes que estão no nosso dia a dia. Se a gente não combater os crimes menores, que estão afligindo a população, os crimes maiores é que a sensação de impunidade vai ser uma coisa sem controle nenhum. Então, como presidente da República, além do que eu já falei aqui, de ampliar a quantidade de vagas em presídios, em dobrar de 5 para 10 presídios federais para isolar e manter presos incomunicáveis, sem direito à saidinha, sem direito à visita íntima, os cabeças dessas organizações narcoterroristas. Fronteira. Como é que o Fronteiras, o governo atual, acabou de cortar 4,2 bilhões de reais das Forças Armadas? Onde é que teve que cortar? Na fiscalização que o Exército exercia sobre algumas fronteiras, em especial na região amazônica. Então, olha como é que se um governo federal der prioridade para a segurança pública, você consegue ampliar, você consegue investir em tecnologia, você consegue fazer um monitoramento de grandes áreas, via satélite, via drones, via veículos aéreos não tripulados, para você combater as drogas que entram pela via aérea no nosso território. A semana retrasada, eu estava aqui no Porto de Santos. Porto de Santos é uma área federal. E é o segundo porto que mais exporta cocaína no mundo. Outro recorde
triste para o nosso Brasil. Como é que a gente vai combater isso? Vamos lá, colocar uma força-tarefa. A Marinha vai fiscalizar, tem poder de polícia para fiscalizar dentro dos portos. A aeronáutica vai ser utilizada para combater também o tráfico de drogas e armas nos aeroportos. O Exército tem que monitorar melhor as nossas fronteiras. Os batalhões de fronteira que tem das polícias estaduais podem ser incentivados pelo governo federal para que façam um combate como acontece em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, assim, tem várias medidas que podem ser feitas se tiver boa vontade, né, e for uma prioridade para o governo federal o investimento em segurança pública. Então, já vou me comprometer também em dobrar o orçamento da segurança pública na União já no primeiro ano de governo. Então, vamos chegar a cifras que vão poder colocar em prática tudo isso que eu falei para você aqui, né? Chile. Senador, uma questão que eu acho que está no coração dessa campanha, que certamente esteve no coração da campanha em 22, mas volta de novo agora em 26. Né? A gente escuta muita gente no mercado, no famoso mercado, né? No meio da economia especialmente, dizendo o seguinte: olha, o projeto econômico do Flávio, ou que foi também o projeto econômico do governo anterior, do Paulo Guedes, estava excelente. Concordo com o marco do saneamento básico, concordo com a autonomia do Banco Central, concordo com o ajuste que foi feito, o teto de gastos, concordo com a lei da liberdade econômica, a reforma da Previdência, tudo ok. Mas tem um problema chamado democracia. Recentemente nós tivemos uma entrevista do Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, onde ele disse basicamente isso. Ele disse: olha, havia uma política econômica liberal, um comandante da política econômica liberal, mas eu votei no Lula porque havia um problema democrático. Né? Sem entrar aqui, eu não vou fazer o juízo, mas eu queria lhe ouvir, eu acho que é importante lhe ouvir assim, o que o senhor diria exatamente para essas pessoas sobre o tema democrático? Esse tema continua tanto na pauta hoje como esteve em 2022, como é que o senhor responderia para essas pessoas? Eu acho que eles tinham que refazer aquela carta para a democracia e reconhecer que o verdadeiro perigo para a democracia é o atual governo. Podiam pedir desculpas, inclusive, em bloco, ao presidente Jair Bolsonaro, que nunca foi uma ameaça para a nossa democracia. Me aponte um ato, Chile, do presidente Bolsonaro fora da Constituição, um descumprimento de decisão judicial. Ele tinha um jeito dele de falar, né, reagia às agressões, provocações que ele sofria. Aí você pode questionar se reagia certo, se reagia errado, mas era uma pessoa indignada, que sabia que estava ali se dedicando para fazer a coisa certa e era perseguido o tempo inteiro, com interferências dentro do Poder Executivo. Eu vou lembrar só uma que eu tenho certeza que todos aqui na mesa que estão nos assistindo também vão lembrar. Com apenas 1 ano e 4 meses de governo do presidente Bolsonaro, foi aquela canetada do Alexandre de Moraes para impedir que o chefe da Polícia Federal, que é uma atribuição exclusiva, competência exclusiva do presidente da República, indicar quem vai ser o diretor-geral da Polícia Federal. Quando ele indica o delegado Ramagem, e numa canetada, o Alexandre de Moraes impede um presidente da República, recém-eleito, né, 1 ano e 4 meses de governo, de indicar alguém para a sua estrutura da Polícia Federal. Você vê, com 1 ano e 4 meses de governo, já tinha esse tipo de atrito. E eu sempre busquei, Chile, fazer esse bom relacionamento, esse meio de campo institucional. Eu buscava ministro do Supremo ou do Legislativo. Eu fazia muito essa interlocução para falar que você não tem que se preocupar com o Bolsonaro, não ameaça nada, não é porque ele é militar. Isso foi desde a eleição de 2018, tentaram criar essa falsa narrativa, essa impressão de que pelo fato de ele ser militar, ele daria um golpe militar. Então, ele é o símbolo de que não há democracia nesse país. Em nenhuma Constituição, Chile, da história da nossa República, um preso foi proibido de se manifestar, de escrever carta. Nelson Mandela escrevia cartas dentro da prisão. Antônio Gramsci, na Itália, de Mussolini, podia escrever cartas. Sabe qual foi o único momento da história do Brasil recente em que alguém não podia se manifestar politicamente? No AI-5. Então, hoje o Brasil está tendo práticas nessa suposta democracia que são referentes, são marcas, são carimbos de ditaduras. Mas, senador, só para colocar uma coisa, óbvio que o senhor pode contra-argumentar. Segundo o que foi apurado e que terminou com todo o processo, inclusive com falas atribuídas a um dos superiores de uma das forças, houve sim uma tentativa de ruptura. O senhor pode negar. E eu queria lhe perguntar também na sequência o seguinte, na esteira da pergunta do Chile, quando o senhor vai, como teve agora o encontro com os embaixadores, e volta a discutir a questão das urnas eletrônicas, falar sobre as urnas eletrônicas, inclusive com a informação que depois foi ali negada pelo TSE. O senhor não volta a trazer um pouco essa discussão que vai um pouco nessa questão da nossa democracia? E 2, não é também politicamente um ato que o senhor precisa, nesse momento, atrair gente de centro, que confia nas urnas? Não é também politicamente um passo aí que é perigoso e que pode ser ruim politicamente atrás dos votos nessa eleição? Rodolfo, não estou preocupado com voto. Como eu aprendi com o presidente Bolsonaro, eu vou falar a verdade, o que eu penso. Quem concordar comigo, ok. Quem não concordar, tem outras opções aí, né, e vão ser felizes. Agora, você que está me assistindo aí, você tem alguém que não gosta de você? Alguém que é seu inimigo declarado? Você já imaginou você ser julgado por essa pessoa? Você acha que você vai ter um julgamento justo?
Foi o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, Rodolfo. Foi uma farsa. Todo mundo já sabia qual era o resultado final do processo antes mesmo dele começar. Vamos lembrar, ele foi julgado por Alexandre de Moraes, alguém que perseguiu ele durante todo o governo. Ele foi condenado por Flávio Dino, alguém que já falou publicamente que o Bolsonaro era o demônio na terra. Alguém que tem uma queixa-crime contra o presidente Bolsonaro. Esse é um impedimento objetivo na Lei 1079, que é a lei de impeachment de ministro supremo. Ele cometeu um crime de responsabilidade que ensejaria o seu próprio impeachment, mas estava lá, julgando ou condenando o presidente Bolsonaro. O outro que participou da farsa, Cristiano Zanin, até ontem era advogado pessoal do Lula, amigo de vida. Você acha que isso foi um julgamento? Não, isso foi um linchamento. Eles deram um verniz de que havia algum respeito à legislação, inventaram provas, desconsideraram as provas desse processo, Rodolfo, absolvem o Bolsonaro. O Mauro Cid, você vai lembrar, fala assim, nunca foi tratado de golpe com o presidente Bolsonaro, mas aí essa parte desconsidera. Então, alguém que foi condenado por organização criminosa armada, sem que uma arma fosse apreendida no 8 de janeiro. Alguém que foi condenado por depredação de patrimônio público, sem estar presente em Brasília, o cara estava nos Estados Unidos. Como é que eu posso ser condenado por depredar, por quebrar esse copo, se eu estou a 10 mil quilômetros de distância? É por Wi-Fi que eu depredei o patrimônio público, foi por Wi-Fi que eu quebrei esse copo. Então, assim, é óbvio que foi uma farsa, ele está lá encarcerado por 27 anos. Mas e urna? A justiça vai ser feita. E urna? Só queria ouvir de urna, Mitre, só de urna. É exatamente o que eu queria perguntar. Aquela declaração sua sobre urna eletrônica, você colocou em dúvida a urna eletrônica de novo, voltou a esse assunto, que é um assunto delicadíssimo. Eu coloquei em dúvida, Mitre? Do jeito que o senhor falou... Vamos relembrar, vamos lá. Vamos lembrar. Vamos lá. Então, vocês vejam... Olha, se o senhor agora refizer essa declaração e deixar mais claro... Não vou refazer, vou falar o que eu penso sobre isso. Isso, então vamos ouvir, porque é muito importante. No canal livre. A questão é, o senhor confia na urna? Vocês vejam como é que nós não estamos numa democracia plena, né? Esse assunto é proibido de falar. Não, ele deve falar. Nós estamos pedindo que o senhor fale. Não, se eu falar, eu vou ser classificado como alguém que, estou contra a democracia. Não, depende do que o senhor falar. E agora o senhor está falando, então vamos ouvir. Vou falar assim, eu que grande parte da população brasileira também pensa sobre isso. Por que a Microsoft, Chile, gasta 20 bilhões por ano com cibersegurança? Quantos bancos gastam com a segurança para que os seus sistemas eletrônicos não sejam invadidos? O que eu sempre pedi, e foi o que o Bolsonaro sempre pediu, foi mais segurança e transparência. Mais nada além disso. E nessa reunião que eu tive, eu apenas estava relatando o que tinha acabado de acontecer nos Estados Unidos, porque lá está tendo um debate sobre isso. Eu só relatei que lá estava acontecendo esse debate. O que eu pedi, Mitre? Façam como sempre fizeram. Mandem observadores dos seus países para cá para acompanhar a eleição. Virou essa confusão. Mas o senhor aceita formalmente, e o senhor vai declarar isso aqui, o resultado das urnas. Eu vou aceitar, vou concorrer com essas regras, e eu tenho certeza que o TSE, diferente de 2022, vai ser um TSE imparcial e que vai tomar todas as providências para que essa eleição ocorra com mais segurança e mais transparência. Porque o maior interessado em que as eleições aconteçam com essa normalidade é o próprio TSE, o que não pareceu que foi em 2022. Quando nós perguntamos, sugerimos que havia, olha, pode investigar isso aqui que eu estou com a suspeita, TSE, você como principal investigado, para a gente tirar a dúvida. Sabe o que aconteceu? Tomou uma multa de 22 milhões. Mas, senador, o problema é que a informação que o senhor trouxe para os diplomatas foi afirmar que as urnas brasileiras são fornecidas por uma empresa que fornece urnas para a Venezuela, o que é mentira. O TSE, presidido por um ministro indicado pelo seu pai, nega essa informação e diz que é uma fake news. Então, o senhor faz um ataque às urnas baseado num fato que não é verdadeiro. Entre agora no site smartmatic.com. Digita no Google, smartmatic.com. Tem a declaração da própria empresa que está público na internet. Eu posso ter falado errado que eles forneceram as urnas, mas eles participaram de todo o processo do sistema eleitoral brasileiro. Eles fizeram um treinamento de pessoal. Treinamento de pessoal, deram orientações. Eu não estou assim, pode usar o sistema que quiser. Qual a dificuldade? Se a tecnologia avança, se até quem comete crimes vai aprimorando as suas técnicas para roubar os outros, para invadir sistemas, eu só estou cobrando que o TSE imponha mais camadas de segurança e transparência. Eu não estou falando contra as urnas. É um negócio assim que não dá nem para... É difícil até de explicar como é que me questionam eu cobrar mais segurança e mais transparência e estarem querendo botar na minha boca que eu estou contra as urnas. O senhor pede mais segurança e mais transparência num sistema que é considerado transparente e seguro.
E auditável. Por quem? E auditável. Por quem? E o mesmo sistema que elegeu na última eleição o presidente Lula, elegeu seu pai em 2018. Sim, elegeu várias vezes, por isso que eu estou falando que eu vou aceitar, Não, vou concorrer com essas aceitar é outra regras. questão. Vou concorrer com essas regras. Não. E a Smartmatic nunca produziu uma urna. Quem produz a urna é a Positivo, que é uma empresa de Curitiba. E as outras empresas que produziram antes dela são duas empresas americanas. Uma delas, a Unisys. Nunca foi outra empresa. E sob a gestão da justiça brasileira. Eu acabei de falar que essa parte eu me equivoquei. Tá? Não foi que produziu, mas ela participou do processo. Senador. O que eu estou pedindo apenas, Dmitry, é isso. Qual a dificuldade de você botar a Câmara de Segurança e você ser mais transparente? Mas a eleição que elegeu o senhor duvida dos votos que o senhor obteve? Dos votos que o Tarcísio obteve? Dos votos que o Romeu Zema obteve? Dos votos que o Jorginho Mello obteve? Não, com certeza esses votos eu tive. Sim. E o senhor, agora, por que não pode investigar, por exemplo? Por que não pode aprofundar? Sim, mas qual o problema? Mas o senhor aceita o resultado das urnas. Já falei aqui de novo, Bito. Claro que eu vou aceitar, já aceitei uma vez, vou aceitar de novo. Claro. Vou concorrer com essas regras, porque eu tenho certeza que no voto a gente vai ganhar essa eleição, porque o povo não aguenta mais para todo mundo. Deixa o Chile daqui. Dois pontos rápidos, tem muito ponto, né? Tem muita. Uma que me impressionou muito nas últimas semanas agora foi a negativa do governo brasileiro de aceitar, de conceder o visto para 2 representantes oficiais americanos, né, que exatamente vinham tratar de sistema eleitoral, liberdade de expressão, liberdade religiosa, urnas, etc. Se o senhor for presidente da República, o argumento era o seguinte, nós desconfiamos dessas pessoas, né, o governo Trump não é o nosso amigo e tal. Vamos lá, o senhor é presidente da República, vem observadores de um governo eventualmente não tão amigo, não aliado, não alinhado, terão transparência? Lógico. Será aceito o visto? Chile, você faz a pergunta crucial. Por que nega? Aí o que passa a impressão, Eneg? Passa a impressão que está escondendo alguma coisa. Para que isso? Será que é só para criar esse factoide, para eu ter que ficar aqui falando sobre urna eletrônica? Para eu ter que me posicionar a favor ou contra? Qual o problema assim, podia vir em qualquer país do mundo. Quer abrir, olha aqui, está aberto aqui, olha aqui. Pode investigar, é seguro. Né? Se você tiver colaboração para fazer, estou aceitando. Mas eu tenho minha segunda, que eu ia fazer nesse bloco. O senhor acha que foi um erro? Eu sei que é difícil responder assim, mas eu acho que é importante para passar limpo algumas coisas no Brasil. Né? O senhor acha que foi um erro o ex-presidente Bolsonaro não ter feito a transição até o final, ter entregado a faixa, né, ter estado lá naquela cerimônia? Tem certas liturgias na democracia. Né? O senhor, como é que o senhor se posicionaria? O senhor, às vezes, se apresenta como um Bolsonaro mais moderado. Não é? Faria diferente? Tomou teve um erro vacina, ali? Vamos lá, teve algum erro nessa condição? O senhor faria diferente? Olha, a transição do governo Bolsonaro para o atual governo é a maior prova de que ele nunca tentou dar golpe. Uma transição pacífica. Pergunta aos ministros que assumiram se tiveram alguma dificuldade com os ministros do presidente Bolsonaro para passar as informações, fazer a transição do trabalho do próximo governo eleito. O presidente Bolsonaro nomeou o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, indicados por Lula dentro do seu governo ainda. O presidente Bolsonaro desmobilizou uma manifestação de caminhoneiros que estava sendo preparada para bloquear rodovias. Ele falava assim, não façam isso, não é o nosso método, a direita não faz assim, esse é método da esquerda. No dia 29 de dezembro de 2022, o Bolsonaro faz outra live para dizer de novo, não tem tudo ou nada. A vida continua depois de 1º de janeiro. Não podemos depredar patrimônio público, como a esquerda faz, a gente não é desse jeito. Então, essa foi uma transição pacífica. Agora, se coloca no lugar dele. Quem aqui nessa mesa acha que o TSE foi completamente imparcial nas eleições de 2022? Com Alexandre de Moraes na presidência do TSE. Ele desequilibrou a disputa eleitoral. Isso é que gerou indignação em muitas pessoas. E o presidente Bolsonaro não tem obrigação nenhuma de passar a faixa para o presidente. Óbvio que é uma tradição de um presidente passar a faixa para outro, mas essa não foi uma eleição comum. Essa foi uma eleição em que houve ali um desequilíbrio, em que ele se sentiu lesado, ele se sentiu prejudicado. Senador, então, houve até bloqueio de estradas no dia da eleição. Pois é, porque se não fosse Bolsonaro, estava bloqueado muito mais tempo. Ele que desbloqueou. Ele fez de tudo para que não houvesse o caos no Brasil. No dia da eleição, a Polícia Rodoviária Federal fez operações para impedir que eleitores do Nordeste chegassem às urnas. E, inclusive, há testemunhas, pessoas que depuseram nesse processo e que relataram, pessoas de dentro da Polícia Rodoviária, que receberam a ordem. Quantas pessoas deixaram de votar por causa disso aí? A Justiça Eleitoral atuou no mesmo dia. Zero. Inclusive chamando... Zero. Não, foi a Justiça Eleitoral, foi a própria PRF.
fazendo o seu trabalho. Depois de acharam convocar dinheiro o dentro de TSE, ônibus, né? porque o TSE também mudou a legislação, que não podia contratar ônibus, a prefeitura não podia contratar ônibus, a lei diz que tem que garantir a gratuidade do transporte que existe. Acharam dinheiro dentro de ônibus que estavam indo levar pessoas de esquerda para votar, indício de compra de voto, de crimes eleitorais. Agora estão acusando a PRF de ter trabalhado. Acusando de ter trabalhado para cumprir a lei. Então, assim, qualquer coisa foi usada, Adriana, como narrativa para construir esse cenário como se houvesse alguma ideia, alguma proposição, uma intenção do presidente Bolsonaro, né, de dar um golpe que de fato não aconteceu. Senador, candidato, até porque senão a gente não consegue também tocar de outros assuntos. Como é que está a articulação pelo vice? Esses últimos dias foi uma articulação muito grande, chegou-se a se falar quase ali de uma possibilidade de Tereza Cristina do PP. O PP declarou uma nota de neutralidade. Qual é a situação de momento? Como é que o senhor está trabalhando? Há possibilidade de PP ou realmente agora com essa nota isso não existe mais? Negociação com republicanos? Olha, Rodolfo, eu estou buscando as articulações com vários partidos, as conversas continuam, a gente tem essa data até o dia 5 de agosto para tomar uma decisão. Então as conversas continuam sim, foi uma posição de hoje do presidente do Progressistas, mas também vi uma declaração do presidente Rueda, que é do União Brasil, dizendo que seria favorável a estar conosco formalmente nessa chapa nacional, então acho que ainda pode ter alguma espécie ali de diálogo e tentativa de se chegar num consenso, né, já que é uma federação, são dois partidos grandes. Tenho conversado também com republicanos, todo mundo sabe da minha preferência por indicar uma mulher que seja preparada, que agregue a essa chapa para ter essa representatividade nas nossas propostas, no nosso plano de governo, no nosso projeto de Brasil que nós vamos oferecer. Então, de fato, está tudo muito aberto ainda. E assim, temos até o dia 5 para tomar a decisão, então tudo pode acontecer de verdade. Senador, como o senhor avalia essa dificuldade com essas alianças com partidos do Centrão? Já não seria o caso, já está tudo acertado, etc. Não é a direita brasileira querendo conquistar o poder, por que tem essa reação? Nós sabemos que alguns desses partidos no Nordeste apoiam o Lula. É por isso, né? Porque, na verdade... Como é que o senhor vê isso? Não, entre os partidos não são homogêneos, né? Então, tem sempre, dentro de cada partido, tem essas preferências regionais. Então, em um partido só já tem essas diferenças regionais, que às vezes a linha no Rio de Janeiro é uma, a linha lá na Bahia é outra, ali no Amazonas é outra, no Rio Grande do Sul é outra. Então, cabe a mim respeitar os partidos, né, conforme as suas realidades regionais, para tomar a decisão se vão se alinhar no projeto nacional. Então, se um partido só tem essa realidade, você imagina em dois partidos, que são os dois que formam essa federação. Mas na sua convenção não tinha um líder lá desses partidos. Mas olha só, a minha convenção... Tinha o Milei. A minha convenção, olha só, vamos chegar lá. A minha convenção, estavam ali as pessoas, né, que me ajudaram a chegar, a construir esse projeto. Uma convenção que estava lotada, né, de pessoas, as mais importantes, que são aqueles anônimos, inclusive, que são voluntários, que vão lá para nos acompanhar. Agora, as conversas estão acontecendo. Eu não posso exigir que as pessoas... Às vezes, já no momento que eu marquei a convenção, ele tinha algum outro compromisso. Então, o fato de não estar presente naquele momento da minha convenção, é óbvio que eu gostaria que tivesse. Mas não estando. Mas foi uma, digamos, foi uma lacuna. Não, foi um momento que eles estavam conversando ainda para tomar a decisão. O Milei, aquela participação do Milei ali, que avaliação que o senhor faz disso? A avaliação que eu faço é a seguinte, vocês podem ver como é que hoje o Brasil é um país isolado, né, internacionalmente, porque o Lula consegue brigar com os Estados Unidos, tomar tarifa por culpa dele, das agressões dele. Lambe bota da China, toma tarifa de 55% sobre a carne exportada do Brasil para lá, que ultrapassar a cota de 1.100.000 toneladas de carne. Ele consegue brigar com a Argentina, porque na campanha você vai lembrar que o Lula foi para dentro da Argentina para trabalhar contra o Milei. Inclusive, há uma denúncia que foi feita na Argentina de que o PT financiou alguma coisa lá na Argentina para pedir votos contra o Milei. Ele foi lá visitar a Cristina Kirchner, que estava presa. Você vê, na Argentina podia visitar alguém. Mas esse negócio de dinheiro, e aqui não de dinheiro não tem comprovação disso. Agora, lá na Argentina está tendo essa conversa, essa denúncia lá. Agora, o Coelho conseguiu brigar com o Paraguai, ô Mitre. O atual presidente da República está conseguindo brigar com o Paraguai. Do nada, ele puxa lá uma agressão histórica lá de trás, a guerra do Brasil. Mas nada parecido com o tom do discurso do Milei aqui no Brasil. Eu acho que ele foi a reciprocidade do Milei, né? O Milei quis, né, retribuir a gentileza que o Lula fez na campanha. Eu dou os parabéns aqui ao Milei. Milei, parabéns, porque você falou tudo, né, que muitos brasileiros gostariam de falar ali, porque o comunismo é esse mal mesmo,
né, o que gera de consequência para qualquer lugar por onde ele passa é miséria, é violência, é perseguição, é fome, é tudo, desesperança, é falta de emprego, é afugentamento de investidores. Então ele simplesmente fez ali um discurso que não atacou o Brasil. Perfeito. Ele atacou o comunismo. E vocês vejam como é que, de quem que o Lula se aproxima hoje em dia, internacionalmente? Só de grupos terroristas, vai para os Estados Unidos para pedir que PCC e Comando Vermelho não sejam declarados organizações terroristas. Esse é o presidente que o Brasil tem hoje. Vai ter que encerrar o primeiro bloco. Esperando uma mudança de governo no mundo inteiro, Omílio, para que possam fazer investimentos aqui no Brasil. Mas, senador, sobre as tarifas, o senhor citou aí que o Brasil lambe botas da China, foi a expressão que o senhor usou. A China é um parceiro comercial essencial para a economia brasileira hoje, Concordo. inclusive para o agronegócio. Concordo. Então, o governo brasileiro precisa ter com a China uma relação diplomática. Com os Estados Unidos, Não com pode Israel, com a romper Arábia Saudita, com a agradar Argentina, com a Donald Europa, Trump. com todo mundo. Deixa eu só concluir, por gentileza. Ele não pode romper com a China para agradar Donald Trump. E aí, falando especificamente das tarifas, o seu irmão Eduardo Bolsonaro, quando o Donald Trump aplicou a primeira tarifa ao Brasil há um ano, ele celebrou e foi às redes sociais dizer que aquela demonstração era a demonstração do sucesso da articulação dele para que o Brasil fosse punido pelos Estados Unidos. Hoje, o senhor tenta dizer que todos os erros em relação à tarifação americana estão no governo Lula. Sim. O senhor não reconhece Não. que houve uma falha muito grave do seu irmão Eduardo Não. Bolsonaro de trocar a prisão do seu pai Não, pelas tarifas contra o Brasil? Não, essa premissa está completamente equivocada, você me desculpa. Você acha agora que o Eduardo tem poder de coerção sobre o presidente dos Estados Unidos? Ele tentou dizer isso para o Brasil. O que ele estava denunciando nos Estados Unidos eram as perseguições, era a falta de liberdade que nós estamos presenciando aqui hoje no Brasil. Isso é inegável, né? Você tem medo de botar alguma coisa em rede social, você não pode falar alguns assuntos aqui, você não pode sair do ar na internet, o programa, se você fala de alguns assuntos que são proibidos, estava lá denunciando isso. Agora, o que o presidente dos Estados Unidos faz, da cabeça dele. Eu fui, no mesmo dia, me posicionar contra a tarifação. E aí esquecem, né? Só falam do Eduardo, que nunca pediu tarifação de produtos brasileiros. Vamos lembrar que esse é um método que o Trump está utilizando com todo mundo, inclusive com países que são muito mais próximos e aliados deles. Agora, olha a incompetência do Lula. Ao invés dele negociar, ele xinga os Estados Unidos, ele xinga o governo americano. Foram mais de 62 agressões em 3 anos de mês de governo que o Lula fez aos Estados Unidos ou ao governo americano. Isso é comportamento de alguém que quer sentar e negociar seriamente numa mesa? E por que na sua carta aos americanos, ao governo americano, o senhor pede para deixar esse assunto para depois das eleições? Não pedi para deixar depois das das eleições. Como se fosse eleições. assim, tarifa depois. Não, eu estou tentando. A gente tem que entender, Adriano, vamos lá. Qual que é o instrumento, o que é que funciona na cabeça de quem a gente está querendo negociar? Quais são, né, as nossas forças para negociar com alguém? Você mede. Se o presidente dos Estados Unidos é alguém que pode ser sensível a uma troca de governo que pode acontecer daqui a 2 meses, por que é que eu não posso falar, olha, se o Flávio Bolsonaro for o presidente do Brasil, você não vai precisar colocar tarifas sobre a mesa para negociar, porque nós vamos fazer uma negociação séria. Nós vamos fazer os maiores acordos comerciais da história dos nossos países, o que for melhor para a nação brasileira, o que for melhor para a nação americana, para a gente chegar num consenso. Foi isso que eu escrevi naquela carta, porque o Brasil está sendo sancionado por causa dessa falta de habilidade do atual governo e por causa das provocações dele. O Lula cavou o pênalti, ele procurou, ele pediu essa tarifa, exatamente acreditando que isso ia ter algum benefício eleitoral para ele. Então, eu tentei usar essa expectativa de troca de governo no Brasil para proteger os produtos brasileiros, para proteger as empresas brasileiras. Eu fui lá para a USTR, que é o Comitê Internacional de Comércio Americano, para tentar defender o Brasil. O Lula não mandou um representante, Adriana. Umzinho, para fingir que está lá defendendo o Brasil. Então, eu trabalhei para que o Brasil não fosse tarifado. O Lula trabalhou para que o Brasil fosse tarifado e ele conseguiu. A gente vai para o intervalo, já estouramos aqui o primeiro bloco, a gente volta já com o candidato, o senador Flávio Bolsonaro, candidato pelo PL, aqui na bancada do Canal Livre. Não saia daí. Nós voltamos com o Canal Livre, essa noite entrevistando o candidato do PL à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro. Chile, está com você. Olha, já que falamos em Milei aqui, eu queria entrar no tema da economia, senador. Saiu essa semana um dado do Banco Central que a dívida pública brasileira bateu agora exatamente 81,9, não é? Quando Paulo Guedes deixou o governo era 71,7, nós estamos falando agora de 81,9. Então, perto de 11 pontos aí nesses 3 anos e
quase 4 anos. É um problema, nós temos um problema fiscal, déficit crônico, dívida pública crescendo, juros altos. Qual é, no mercado, né, na economia se fala que qualquer presidente que se eleger terá que fazer um ajuste duro. Né? Eu, pessoalmente, não concordo com essa ideia de qualquer presidente, eu acho que existem programas diferentes. Mas vamos lá, há uma expectativa em relação às suas decisões sobre isso. Fazer um ajuste fiscal não é fácil, enfrenta corporações, tem que ter coalizão no Congresso Nacional, medidas impopulares, tudo muito difícil de tratar, inclusive na campanha eleitoral. Mas para dar uma visão para o país, eu acho importante, por onde, primeiro, o senhor concorda com esse diagnóstico, claro. Né? E segundo, por onde caminharia um ajuste estrutural, fiscal no seu governo? Bom, Chile, vamos lá, um governo, né, que chega a esse patamar de 81% de dívida em relação ao seu próprio PIB, é um governo gastador, um governo irresponsável e a consequência disso está todo mundo sentindo na prateleira do mercado, com a comida cara, porque a inflação chegou e chegou com força. E olha que o cenário nosso econômico, com a taxa de juros altíssima, com um povo completamente endividado, quer dizer, não tem mais mecanismos ali para você lançar mão no governo federal, a não ser o que? Corte de gastos, as despesas caberem dentro do orçamento. Então, o que está acontecendo no governo federal, se está gastando 80% do que ele arrecada, ele usa para pagar as suas dívidas, imagina você que está em casa me assistindo, você ganha R$2.000 por mês. 80% disso é comprometido para você pagar a dívida. Sobra 20% do que você ganha para você pagar seu aluguel, para você comprar sua comida, né, para você ir para a praia com a sua família no final de semana, você tentar comer uma carne no domingo, em família. Então, o que acontece no governo federal está acontecendo com a população, Chile. Quando você tem mais de 80% das famílias brasileiras endividadas, eu costumo fazer a seguinte analogia, você que está me assistindo, se você não tivesse dívidas, como é que seria a sua vida hoje em dia? Se você ganha R$2.000 por mês, você tem que pagar R$200 da parcela do seu celular, que vem um cara e roubou de você, você tem que pagar R$500 de aluguel, você gasta mais R$600, R$700 com as compras no mercado, você tem que pagar a conta de água, a conta de luz, você tem que pagar a sua linha de celular, sobra nada. Mas, Vou chegar lá. O povo brasileiro está trabalhando para conseguir comprar comida. Tem gente, Chile, que está tendo que escolher entre comprar comida e comprar remédio na farmácia. Mas como é que o senhor vai resolver? Eu vou chegar lá. Então, assim, só para entenderem que quando o que está acontecendo na vida de muitos brasileiros é o que está acontecendo no governo federal. Então, você tem que trocar o governo federal para redirecionar a economia. Agora, tem várias formas de nós fazermos, Oneg. Fazemos com que as despesas caibam dentro do orçamento de novo. Mas o Maílson da Nóbrega, ele deu uma entrevista aqui no Canal Livre e ele fala muito sobre isso. 95% do orçamento estão comprometidos com despesas que são carimbadas. O senhor bem sabe disso, evidente. Dinheiro que sai para a educação, dinheiro que sai para a saúde, dinheiro que vai para os estados, dinheiro que vai para os municípios. Além disso, existem vinculações. Em nenhum lugar do planeta Terra, se eu ganhar um aumento de salário, eu procuro a escola do meu filho e digo, quero pagar mais mensalidade. Mas no Brasil, se aumentar a arrecadação, tem que pagar mais na educação, tem que pagar mais na saúde, não pode não gastar mais. Ou seja, não tem como poupar no nosso sistema, não há meios de poupar. Como é que o senhor vai fazer a desvinculação orçamentária? Vai separar o salário mínimo do salário do aposentado? Onde é que o senhor vai encontrar recursos novos para redestinar e baixar o endividamento para poder reduzir a taxa de juros? Como não tem de onde cortar, Oneg? Pelo amor de Deus. As estatais do presidente Bolsonaro deram 18 bi de superávit, eu falo lucro, né? Linguagem, 18 bi de lucro em 4 anos. A aposentadoria do Brasil de Previdência é 1 trilhão. Vou chegar lá. As estatais aqui, Oneg, no governo Lula, em 3 anos e meio, já ultrapassaram 35 bi de prejuízo. Só aí são 50 bilhões de reais. Olha quanto é que está, por causa da gastança do governo, Oneg, a gente está pagando 8 bilhões por dia de dívida. 8 bi por dia de dívida. Ou seja, é um governo gastador. Como é que não tem de onde cortar? Esses 8 bilhões, para quem está nos assistindo aqui, você podia fazer 2.000 creches. Sim, mas você podia fazer 66 hospitais municipais de Salvador. Em 1 dia e meio de dívida que o Brasil tem que pagar por causa do governo gastador, Oneg, você podia fazer a ponte Salvador-Itaparica. Mas, senador, em 1 dia e meio, você podia fazer outra transposição do São Francisco. Então, vamos economizar. Como é que a gente economiza? O maior programa social que existe para você devolver o poder de compra para o povo brasileiro, ô Mitre, é você
organizar as contas para você reduzir as taxas de E juros. aí que está a pergunta, organizar como? Atuar onde nas contas? Corte de despesas. Onde? Essa é a Corte de pergunta. despesas. A gente tem várias formas de cortar despesas. Combatendo a corrupção, foi um exemplo que eu comecei a dar aqui. Mas você fazendo com que um governo seja enxuto. Hoje o Brasil tem 39 ministérios. A gente pode enxugar drasticamente essa quantidade de ministérios. O governo Bolsonaro, um dos seus primeiros atos, Adriana, foi o corte de 20 mil cargos em comissão. Sabe quantos cargos em comissão o governo Lula já criou? 22 mil cargos em comissão. É um governo que usa a máquina pública para empregar os seus apadrinhados, para desviar dinheiro público. Nós temos 730 mil imóveis da União. Está no balanço da União, mais de 1,7 trilhão. Paulo Guedes não De conseguiu imóveis, vender. mas a gente começou a fazer. A gente vai pegar isso, vai criar um fundo para que esses imóveis sejam geridos. Mas isso E não ainda resolve. assim nós... Isso não resolve, porque nós estamos falando de Se fluxo. eu não conseguir explicar como é que eu vou chegar lá... Por favor. Então, assim, tem várias formas, não tem uma fórmula mágica, você sabe disso. Então, são várias coisas, da desburocratização, quanto à burocratização, a quantidade de normas regulamentadoras, instruções normativas inúteis que as empresas têm que gastar com advogado, com contador. Tem uma série de coisas que vamos conseguir enxugar nesse governo, que nós vamos usar a inteligência artificial para fazer a governança do nosso governo, vai ser um governo moderno, um governo enxuto. Hoje, para você abrir um empreendimento, Adriana, em alguns locais, você leva 10 anos para você conseguir ter autorização para construir um hotel, um resort, para você gerar emprego. Nós temos aí a margem equatorial, uma reserva gigantesca de petróleo, que o atual governo também não consegue tirar do papel. A expectativa são de centenas de bilhões de reais que nós podemos arrecadar, Mitri, inclusive mudando o modelo para concessão de novo, ao invés de ser a partilha, para que o dinheiro chegue mais rápido dentro do orçamento da União. Nós podemos fazer a securitização da nossa dívida, tem mais 200 bilhões aproximadamente que dá para você fazer, de você botar dinheiro para dentro do Estado. Então você tem como aumentar a receita, você tem como enxugar a despesa. E é assim que a gente vai fazer, sem mágica, porque tem que mudar a governança. Vamos tratar de privatizações de empresas? Vamos tratar de privatizações de Receita, empresas. mais impostos, não. Não, e tem que ser o contrário. Obrigado por levantar em aumentar a receita. Aumentar a receita, eu falei imposto? Não. Eu que perguntei. Mas Não, pelo aumentar a contrário. receita significa mais impostos? Não, pelo contrário. Essa lógica que tem que mudar também, Oneg, porque o atual governo é o seguinte, ele aumenta impostos, foram 37 novos impostos, novos tributos, ou aumentos de tributos, em 3 anos e meio de governo. O povo está sufocado. E para que ele aumenta imposto? Para aumentar a arrecadação e para gastar mais ainda. É uma insanidade, uma irresponsabilidade que esse atual governo faz. Então, na reforma tributária, nós vamos pegar as partes, né, que foram importantes, é importante o IVA, né, uma modernização da nossa forma de tributar. Agora, a quantidade de exceções que foram abertas. Isso está fazendo, Mitri, com que haja uma expectativa que dessa alíquota do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que ninguém sabe exatamente qual será ainda, que vai passar a valer a partir de janeiro do ano que vem, que é próxima de 30%. Quem que aguenta pagar 30% de imposto, além de tudo que nós já pagamos de impostos? O senador? Então, assim, o caminho é enxugar a máquina e buscar novas fontes de receita. Agora, senador, só um minutinho. Os programas sociais do atual governo. Que programas o senhor mantém, que programas o senhor modifica, que programas o senhor cria e que programas o senhor cancela? Por exemplo, Bolsa Família. Como é que o senhor encaixa aí? Tem que ser mantido o Bolsa Família. Pé de meia. A gente tem que entender, peraí, a gente tem que entender, Mitri, é o seguinte, quem que recebe o Bolsa Família hoje? Uma pessoa, né, que não tem condições de levar comida para dentro de casa. Alguém que em algum momento, né, já passou fome. Então, alguém que tem ali naquele auxílio no Bolsa Família, que é R$600, porque o presidente Bolsonaro botou esse mínimo de R$600, porque em média antes era R$190, a gente que recebia R$45 de Bolsa Família, R$70 de Bolsa Família, o Bolsonaro botou no mínimo 600. Exatamente por quê? Para que as pessoas não passassem necessidade durante a pandemia. Fecha tudo, comércio, a economia a gente vê depois, ninguém podendo trabalhar. E aconteceu o quê? Esse é um caos no país. Você saca supermercado, assalta a residência do vizinho. Então, ele conseguiu dar essa renda mínima para essas pessoas. E grande parte delas não tem condições de levar comida para dentro de casa. Então, vai ser mantido esse Bolsa Família. Agora, qual é o a mais que nós vamos oferecer? Porque qual é a política do atual governo, Mitri? É deixar os pobres na pobreza. É transformar a classe média em pobre. É fazer com que a classe média passe a depender também de programas de governo. Como é que a gente vai fazer diferente? O que eu estou te falando, vai ser um governo moderno, um governo digital. Na palma da mão, no seu celular, nós vamos oferecer uma esteira de serviços para toda a população, em especial para essas pessoas que hoje precisam
do Bolsa Família e vão continuar recebendo, e já vai estar no nosso plano de governo, como o governo Bolsonaro já fez. Se você que recebe Bolsa Família consegue um emprego de carteira assinada, você não vai perder o seu benefício. Você vai manter até que você se estabilize nesse emprego. Porque como é que funciona a cabeça dessa pessoa? Bom, se eu conseguir um emprego e daqui a pouco eu sou demitido, eu não posso voltar a passar fome. Eu tenho que estar amparado aqui, eu tenho que ter essa garantia, essa minha estabilidade, que são os R$600. E são vários os perfis de pessoas que recebem o Bolsa Família. Ao contrário do que muita gente pensa, o Eneg, 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham na informalidade. Ou seja, por que essas pessoas não estão na formalidade? Porque elas têm medo de perder o benefício e porque está muito caro pagar imposto. Está proibitivo você conseguir gerar mais empregos ou você criar sua própria empresa, é muita burocracia, é muito imposto. Então, na reforma tributária, nós vamos aproveitar a parte boa dela, mas vamos trabalhar para que seja reduzida essa carga tributária. Essa é o que eu vou perseguir. E como é que a gente consegue reduzir? Tem setores, Adriana, que a carga tributária está tão elevada que a gente ultrapassou aquela famosa curva de Life, é que a partir de agora, a arrecadação tende a cair, porque a sonegação vai aumentar. Vocês acham que alguém que vende o cachorro-quente numa barraquinha, um ambulante, um trabalhador que hoje está na informalidade, se ele pagasse lá 10% de imposto, será que ele não seria incentivado a se formalizar para andar dentro da lei? Se fosse fácil recolher o imposto e não tivesse burocracia, ele não faria? Faria. Por que ele não faz? Ele vai fazer as contas. Olha, ou eu dou 30% do que eu estou vendendo aqui, ralando o dia inteiro, dou para o governo, ou eu vou levar para dentro de casa para alimentar minha família. É isso que está acontecendo. Senador, a questão dos gastos públicos é que os candidatos se elegem, quem se elege prometendo novas despesas. Então, o senhor falou em dobrar o gasto com segurança pública, o senhor falou agora em manter benefício social mesmo com a pessoa empregada formalmente, chegou a prometer doação de celular para as mulheres recentemente. Então, são novos gastos. E argumentando com o senhor sobre esses gastos... Só para eu corrigir essa minha fala, tá? Eu realmente me equivoquei nessa fala aí. Por favor, daqui a pouco, então, só para concluir meu raciocínio. Argumentando com o senhor o seguinte, os especialistas em contas públicas dizem que cortar cargo comissionado, diminuir ministério, dá um exemplo de rigor fiscal, porém não faz diferença, não faz cócegas no nosso problema real. E que teria que ter cortes em situações estruturais dessa dívida. Então, uma delas é Previdência. O senador Rogério Marinho, seu coordenador de campanha, disse que é necessário revisar a Previdência. Qual é a sua proposta de reforma da Previdência? E o senhor fará? Acrescentar nessa pergunta que é essencial, mas eu queria... Previdência, privatizações, já tem um desenho mínimo, senador, do que entra no programa, o que volta para o programa de desestatização, para Correios, por exemplo? Eu me lembro que na época do governo, final do governo Bolsonaro, o Adolfo Saxida chegou a desenhar um projeto de privatização, ou começar a desenhar um projeto de privatização na Petrobras, por exemplo, né? E se o governo tem uma ideia já de âncora fiscal, de regra fiscal, uma retomada da filosofia da regra do teto de gastos ou não, por onde é que caminharia, digamos, a política de rigor fiscal? Vamos de trás para frente, então. Com relação à Previdência, eu quero garantir aqui que eu não vou fazer economia em cima de aposentado. Eu não vou congelar as aposentadorias com a inflação que chegou com toda a força aí agora. E você vai fazer economia em cima, vai congelar o salário daqueles que já têm dificuldade de se sustentar, de levar comida para dentro de casa. Então, a equipe econômica vai fazer um trabalho, sim, uma nova forma de ancoragem, porque hoje nós temos muito mais pessoas recebendo o benefício do que contribuindo para isso. Então, nós vamos criar fundos, diferentes fundos, né, que vão servir de lastreamento, vão ser securitizados, para que as pessoas que hoje estão contribuindo possam escolher participar de algum fundo desse. Já está acontecendo, começou com o governo do presidente Bolsonaro esse incentivo, as pessoas irem para uma outra espécie de previdência. Então vai ter o caminho, vai ter ali a garantia do INSS, mas vai ter também outra possibilidade para que elas possam contribuir mensalmente em fundos que elas tenham a convicção que vão acompanhar no dia a dia, vai ser com transparência, para poder saber qual vai ser o rendimento. Cada um contribui para a própria aposentadoria, um modelo em que cada um contribui para si próprio. Seria isso? É uma das alternativas, sem desconsiderar, óbvio, como acontece hoje. Então, a conta tem que fechar em algum momento, porque senão seria necessário uma outra reforma da Previdência rapidamente. Então, a equipe econômica está buscando essas alternativas, mas eu quero fazer esse compromisso aqui que não tem possibilidade de eu fazer economia em cima de aposentado. Eu tenho a minha avó é aposentada, a professora aposentada do Estado,
E a melhor forma que nós podemos fazer com que eu devolva o poder de compra delas é exatamente combatendo a inflação. É o que não está acontecendo agora. Então, a consequência de um governo gastador é reduzir as aposentadorias na vida real. Se a aposentadoria hoje você recebe 2 mil, 3 mil de aposentadoria, com esse governo atual, ano que vem, esse seu dinheiro, sua aposentadoria já vai valer menos R$100, menos R$200. Então, essa já é uma forma de você garantir o poder de compra dessas pessoas que mais precisam. Então, nós vamos ter, sim, programas específicos, né, para remodelar, porque é insustentável da forma como está hoje. Qual foi a sua pergunta, Sheila? Regra fiscal e privatização. A regra fiscal, a gente tem discutido alguma espécie de gatilho quando a dívida PIB alcançar um determinado patamar, automaticamente alguns gatilhos de corte de despesas vão ser implementados. Então, estamos discutindo como é que a gente consegue fazer essa previsibilidade para que as despesas parem de crescer de forma exponencial. Então, assim, tem o planejamento, né, nessa parte. A gente consegue mostrar, dar previsibilidade para aquelas pessoas que estão ali, que investem no nosso país, para as pessoas, né, que estão esperando que o Brasil tenha uma regra clara de respeito aos gastos. Criticavam muito o governo do presidente Bolsonaro quando nós botamos o teto de gastos. Para você quebrar o teto de gastos, você tinha que ter autorização no Congresso Nacional. Não é como acontece hoje nesse governo, que na canetada ele faz tudo fora do teto. Só esse ano, Sheila, o governo já gastou mais de 230 bilhões de reais fora do arcabouço fiscal. Quer dizer, é para inglês ver. Senador, tem uma palavra... Só para privatizações aqui, inclusive E sobre Correios. privatizações, Sheila, a gente vai ter que analisar caso a caso. Eu sou a favor das privatizações. Agora eu te pergunto, quer ver? Será que os Correios hoje, alguém se interessaria por comprar os Correios? Com essa dívida absurda que ele tem? Em algum momento no com a passado, falta de investimento? Sim. Pois é, nós chegamos a sanear. O governo do presidente Bolsonaro... Ele entrou na lista. Os Correios estava na lista. Pela Câmara, né? Chegou a dar mais de 3 bilhões de superávit. A Petrobras, o senhor considera? E depois acabou que a gente não partiu para a privatização, porque, enfim, pandemia, não deu tempo de fazer muita coisa. Agora, vamos analisar caso a caso, sim, e aquelas que forem possíveis de serem privatizadas, porque a iniciativa privada vai ter muito mais capacidade de investimento do que o governo tem disponível no seu orçamento, a gente vai avaliar, sim. Uma coisa, senador... Eu vou analisar caso a caso. Tá? Eu acho que tem muitas empresas na frente da Petrobras antes da gente analisar. Senador, tem uma palavra aqui, senador, que eu acho fundamental. Talvez seja uma das 4 ou 5 palavras mais importantes, que é produtividade. A produtividade no Brasil não vai. Além do agronegócio, que é uma coisa diferente, o resto não vai. A indústria não vai. E não vai há muito tempo. Que planos o senhor tem para fazer o milagre de que a produtividade passe a funcionar no Brasil? Olha, por que as pessoas não estão investindo no Brasil? Nem aqui, nem os empresários aqui de dentro, que mais uma vez estão esperando trocar o governo para ver se muda o ambiente de negócio, bem como os investidores internacionais. Mitri, a gente não tem segurança jurídica aqui no Brasil hoje. As regras mudam o tempo inteiro. Às vezes, numa canetada de um juiz ou de um ministro do Supremo, um plano de negócio que tinha ali 20 anos para acontecer, é simplesmente interrompido o investimento. Às vezes o investimento já foi feito e depois ele é interrompido por causa de uma decisão judicial, porque ele passa a dar 5 centímetros de uma reserva ambiental e não pode, não sei o quê. Como é que a gente vai propor para dar essa segurança jurídica? A regra do momento da assinatura desse contrato, desse investimento, a regra que valia naquele momento vai valer pelos próximos 20 anos, independente de mudar a legislação. Vamos dar previsibilidade para esses investimentos. Então, o que eu mais ouvi nas rodadas que eu fazia com investidores, não tem segurança jurídica. Então, a gente tem que rever esse nosso arcabouço legal. A gente, enfim, tem que questionar qual está sendo o papel do Supremo em diversas decisões monocráticas que são tomadas, que acabam impactando na nossa economia e gerando essa insegurança jurídica. O outro motivo para que não haja investimentos aqui, é a corrupção generalizada. Isso virou um método do PT. Difícil você achar um empresário que presta um serviço para o governo ou que precisa de uma autorização, de uma licença ambiental para poder colocar de pé o seu empreendimento, que ele não seja achacado pelo poder público. Isso tem que ser combatido. E a gente vai ter, mais uma vez, eu vou usar muito inteligência artificial para acelerar todos os processos dentro do governo, para economizar a despesa, para controlar gastos. Você consegue, foi feito isso em Singapura, foi feito isso na Coreia do Sul. Modelos de data centers autônomos que garantam que tudo o que acontece dentro do governo é monitorado ali em tempo real, para o cidadão poder acompanhar. Agora, senador, você vai conseguir cortar despesas. O senhor aqui, eu queria trocar de assunto para voltar a um assunto da pré-campanha. O senhor estava em Santa Catarina, num evento, junto com o governador Jorginho Melo,
e foram distribuídas camisetas amarelas para todo mundo e o senhor preferiu escolher uma camiseta onde estava escrito Pix é Bolsonaro, Master é Lula. Isso, 4 dias depois, vazou um áudio em que o senhor, com uma clareza rara de ouvir, ou seja, não há dúvida sobre o que está sendo dito, o senhor pede um dinheiro ao Daniel Vorcaro e, quando perguntado o motivo, o senhor falou que era o filme. O orçamento do filme, depois, foi dito que haveria uma explicação sobre as despesas do filme. O senhor chegou a falar que outros empresários foram procurados, ou seriam procurados também. Então, eu queria ouvir o senhor sobre a relação com o Daniel Vorcaro. Qual é a natureza dessa relação? Só o argumento de que é privado não é o suficiente, porque todos tiveram relação privada com ele. Guido Mantega teve uma relação privada com ele, Jacques Wagner teve uma relação privada com ele. Todos podem argumentar que é uma relação privada. Afinal, é um privado. Eu queria ouvir a sua relação com ele e quando é que nós vamos ver esses números, se é que nós vamos ver esses números. Já estão na imprensa, né? Não. O senhor falou que ia apresentar uma planilha sobre as despesas do filme e se outros empresários foram procurados e quais. Foram procurados, óbvio que eu não vou falar para não expor os empresários, porque acontece com quem investe num filme. Aqui no Brasil é isso. É criminalizada uma relação que foi uma relação privada. Foi um filho querendo fazer um filme do pai que buscou investimentos, assinou um contrato para que o filme fosse produzido. Completamente diferente do que faz seu Guido Mantega, seu Lewandowski, do que fez o Lula recebendo o seu Augusto Lima, né? Como é que é o nome do empresário lá da Bahia? Augusto Lima, junto com o Vorcaro, dentro da presidência, numa reuniãozinha secreta, junto com o seu Galípolo, para falar assim, olha, pessoal, segura um pouquinho aqui, porque o presidente do Banco Central atual, que é o Roberto Campos Neto, ele não está querendo fazer a coisa errada, então a gente vai trocar, então não vende o seu banco agora para outro banco não, segura o Master aqui, porque a gente vai botar o presidente Galípolo no Banco Central e vamos resolver essa parada para você. Isso é uma contrapartida, Oineg, que o homem público deu para um empresário que não tem nada de privado. Isso é crime, é completamente diferente do que eu procurei fazer mais uma vez, um filme privado, com investimento privado, em homenagem ao meu pai. Eu acho que ele merece uma obra cultural que fale a verdade, que mostre o homem maravilhoso que ele é, a perseguição que ele sofreu, o que ele teve que passar para ser presidente da República desse país, o que ele está sofrendo até hoje. O ministro... Assim, eu tive esse contato em dezembro de 2024. Não era mais o governo do presidente Bolsonaro, Eneg. O que eu poderia oferecer como homem público para ele? Nada. Eu sou oposição ao governo, não tenho entrada no governo, diferente desse atual governo, diferente de seu Jacques Wagner, que acabou aí sim, esse tem que explicar. Quem deve explicação é o PT. Em especial o PT da Bahia. Quem deve explicação é o presidente da República. Quem deve explicação é o Lulinha. Como é que o dinheiro dos aposentados foi parar na conta dele? Mesada daquele acusado de receber do careca do INSS 300 mil reais por mês. Então, eu não devo explicação de nada. Eu vi a prestação de contas que a própria produtora fez no processo que está respondendo aqui na Justiça de São Paulo, está na imprensa. Eu vi pela imprensa que a prestação de contas foi feita e que, inclusive, a produtora apresentou gastos acima do que tinha recebido de investimento dele. Então, da minha parte, não tem mais nada a falar sobre isso, porque é só a questão da produtora. Senador, mas acho que o senhor ainda vai ter que falar disso, porque o André Mendonça abriu uma investigação. Eu sou o maior interessado que tudo se esclareça. Sabe qual vai ser a conclusão dessa investigação? O meu atestado de idoneidade. Porque isso foi uma investigação pedida por quem, Mitre? Por deputados do PT. Sim, mas o Supremo abriu a investigação. E que bom, tem que abrir a investigação. É sobre valores, aqueles 61 milhões. Não, foi... Para onde eles foram? Foram para o filme. É isso que a investigação vai mostrar. Então, estou muito confortável e satisfeito que isso aconteça. Tanto é que eu sempre pedi CPI do Master, porque eu queria ter sentado Augusto Lima e Daniel Vorcaro na bancada lá do plenário das comissões da CPI para falar qual é a sua relação com o Flávio. Eles iam explicar do filme. Agora, qual é a sua relação com o Jacques Wagner? Qual é a sua relação, Augusto Lima, com o Lula? Qual é a sua relação, né, com o Lewandowski, com o Guido Mantega? O que é que você ofereceu de contra? O que é que eles ofereceram para você de contrapartida para te beneficiarem com o governo? É tudo o que eu queria. Tanto é que eu queria a CPMI, assinei
E o que a esquerda fez? Não assinou, não queria investigação. Senador, bom, em relação à questão do Banco Master, o senhor citou aí que o governo estava trocando benefícios, mas o fato é que o banco foi liquidado pelo Banco Central. Em relação aos 61 milhões que o senhor recebeu... Não, peraí, vamos receber 61 milhões Não, de reais. sim, o senhor negociou. Foi um investimento que foi feito... Gente, é um investimento feito num filme. Saía do emprego, passava pelo Banco Central e ia para lá nos Estados Unidos para o filme ser produzido. Sim, não passou pela minha conta de dinheiro, não pedi dinheiro, parece que eu estou fazendo alguma coisa ilícita. O senhor negociou 61 milhões... Eu busquei investidores, gente, como busquei outros investidores também. Mas queria que eu procurasse a Lei Rouanet? A minha pergunta é, Teve os 61 milhões que o senhor investiu... Os 61 milhões que o senhor negociou para o filme, o senhor disse que a contabilidade está às claras. Mas, na verdade, para o eleitorado em geral, há muitas dúvidas, inclusive se o dinheiro foi usado para bancar o Eduardo Bolsonaro, outras despesas que não sejam do filme. Isso não está esclarecido. Mas esse é um ponto. O outro ponto que eu queria colocar para o senhor é o seguinte: muito da dificuldade política que o senhor tem agora de fechar acordos, vários políticos dizem que é o temor de novas denúncias que vinculem o senhor ao Vorcaro, ao Banco Master e a todo esse escândalo. A minha pergunta para o senhor é: existe algo mais que o eleitor brasileiro precise saber? O senhor chegou a falar de um videozinho que poderia aparecer. Tem alguma outra denúncia grave que o eleitor pode ser surpreendido ao longo dessa campanha? Zero. Sabe, eu sou investigado por alguma coisa nesse país hoje? Nada. Sabe quantas investigações tem contra mim? Nenhuma, zero, nada. Tem uma investigação agora aberta sobre o filme, mas é né? um filme, não sou eu que sou investigado. Vamos partir de premissas verdadeiras. Eu não sou investigado por nada. Fica o PT, esse núcleozinho da PF, que é o grupo especial do Lula dentro da PF, motivando, passando matéria para a imprensa para dar a impressão de que eu estou respondendo alguma coisa. Eu não sou investigado por nada. E querem me colocar na mesma prateleira de um cara como o Lula, que foi condenado por unanimidade em todas as instâncias, com delatores dizendo quanto que devolveram de bilhões de reais à Petrobras. Pega o depoimento do Palocci aí, que disse que dava dinheiro para o Lula em caixa de sapato no aeroporto de São Paulo. Quem deve explicações é o Lula, é o governo dele, não sou eu. Querem criminalizar uma relação privada que não tem absolutamente nenhuma contrapartida pelo fato de eu ser uma pessoa pública, com toda essa roubalheira que o governo Lula faz. Pelo amor de Deus, não dá para colocar na mesma prateleira, gente. O modus operandi do governo atual é a roubalheira, é a corrupção. Senador... É o achar que... Eu não tenho nada a ver com isso. Senador... Não sou investigado por absolutamente nada. Sou ficha limpa e estou com a consciência muito tranquila de que vou fazer um excelente governo a partir de 2027 e vamos virar uma página triste da história do nosso país, que foi esse desastre que está sendo o governo Lula. Uma questão para pensar um pouco a transição, o próximo governo, eventualmente, dependendo do resultado, evidentemente. O Ronaldo Caiado, várias vezes, aqui mesmo no Canal Livre, disse, olha, primeiro a medida minha, ele faz assim com a mão, né? Ele diz assim, vou assinar um projeto na concessão de um perdão, de uma anistia. Tá? Supondo-se que o Supremo Tribunal Federal vá aceitar isso, porque nos últimos anos no Brasil as coisas terminam no Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor imagina isso? Quer dizer, o senhor imagina eventualmente eleito concedendo um perdão, enfim, uma anistia ampla, isso sendo, digamos, aceito pelo Supremo Tribunal Federal? Como é que o senhor imagina esta transição, digamos, para esse novo momento, a depender das eleições? Olha, Sheila, eu espero já, durante a transição, conseguir aprovar essa anistia, que é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, em que jamais o Poder Judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, poderia estar dando pitaco nisso. O Brasil já fez várias anistias, sempre pelo Congresso Nacional e respeitado pelo Supremo. Agora, olha a anomalia que a gente vive hoje, né? Inclusive, a própria imprensa publicou, isso foram fatos públicos. A gente pede anistia. Daqui a pouco isso evolui, né, ou involui para uma dosimetria, que foi redigida pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. O relator falava claramente, olha, essa parte aqui eu não posso colocar no texto porque o Alexandre de Moraes não vai aceitar. Um ministro do Supremo interferindo nos trabalhos do Poder Legislativo. E pior do que isso, Ened, o que é que ele faz na sequência? Porque nós aprovamos essa dosimetria, que era o que dá para fazer. O presidente Bolsonaro, inclusive, falou, isso aqui não vai me impactar nesse momento, mas vai pelo menos resolver, vai botar 99% das pessoas que estão sendo perseguidas, injustiçadas, elas vão poder voltar para suas casas, vão poder abraçar seus filhos, vão poder ir com a família para a igreja,
vão poder ir no restaurante final de semana em família juntos. Eu vou ficar aqui bancando. Então pode fazer. Deu autorização para a nossa bancada no Congresso Nacional aceitar essa imposição que foi a dosimetria. O governo Lula veta. O Congresso derruba o veto. E o que o Alexandre de Moraes faz? O redator desse texto da dosimetria, Chile, ele numa arbitrariedade, do meu ponto de vista, numa aberração jurídica, quando as defesas começam a protocolar ao relator, que é ele, o pedido para recalcularem as suas penas com base na nova lei, o que ele fala? Não posso calcular agora porque tem uma ação de inconstitucionalidade com o partido da esquerda, foi o PT, Rede, um troço desse, entrou aqui, temos que esperar o julgamento dessa ação de inconstitucionalidade, porque vai que o Supremo declara que é inconstitucional, vou ter feito trabalho aqui à toa, quer dizer, a lei está em vigor, e ele sozinho, sem declarar a inconstitucionalidade da lei, na prática revogou a lei. Então, assim, dá para aceitar a gente continuar vivendo um país com essa insegurança jurídica? Então, eu pretendo usar essa força que um presidente recém-eleito tem, e pelo fato de eu ser do Congresso Nacional, para que nós possamos, sim, aprovar essa anistia ainda durante a eleição. Senador, que a gente não abordou, que as pessoas ficaram chocadas, pressionadas, com o vídeo gravado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, pela qualidade do vídeo, pela forma como ele foi feito, pelo texto que ela lê, pela organização, pela simbologia toda, que não é um vídeo comum de se ver. Os vídeos que o senhor faz são vídeos mais informais, os vídeos que o seu pai fazia bem mais informais, mas aquele vídeo está cheio de símbolos. E é uma acusação muito forte e muito dura, que o senhor respondeu. E depois teve uma evolução. Eu queria saber do senhor o que aconteceu nesse processo. Depois o senhor, naturalmente, conversou e, enfim, chegaram a se reaproximar. Mas eu queria entender o que os afastou tanto. Como é que esse afastamento se deu dessa forma? O que provocou isso? E por que um vídeo daquele? Como é que o senhor interpreta um vídeo daquele que é muito forte, muito duro, principalmente numa campanha? Se não fosse durante a campanha, porque aquilo é um ataque direto ao senhor no meio da campanha. Sim, assim, eu não posso dar explicações, né, por ela, o que passava na cabeça dela, né? Eu acho que ela estava insegura com relação à minha candidatura e agiu dessa forma. Né? Mas, assim, problemas dentro de casa, dentro de famílias, todo mundo tem. Eu também sou de carne e osso, eu bebo água. Aliás, acabou minha água aqui, podia me trazer uma aguinha aqui. Então, assim, eu vou no banheiro, eu faço compra, eu pago o boleto, né, eu trabalho para sustentar minha família. Então, sou como todo mundo. Então, dentro das famílias, infelizmente, isso acontece. Seu pai a gente conversa sabia desse vídeo? Seu pai sabia? A gente enfim, conversou depois disso. Tá? Óbvio que eu não gostei, que eu fiquei, né, chateado e surpreso com esse vídeo. Só que eu acho que tem algo muito maior, né, que está em jogo, que é o futuro do nosso Brasil. Então, a minha postura sempre vai ser com relação a Michele, com relação ao Caiado, com relação ao Zema, com relação a todo mundo que entende que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, que a gente tem que se organizar, que a gente tem que estar junto, que a gente tem que estar unido, deixar nossas diferenças menores de lado para se unir, para resgatar o nosso Brasil. Então, daqui para frente, né, para mim, a página virada, né, pretendo estar junto com ela, inclusive, na convenção do PL no Distrito Federal. Como é que ela vai estar na sua campanha? Para simbolizar, né, que realmente a gente está pensando, está olhando para frente, que é isso que importa a partir desse momento. Senador, e a sua campanha? Que participação ela vai ter? O que está combinado? Olha, ela deve ser candidata a senadora pelo Distrito Federal. É óbvio que ela é uma liderança, ela é a esposa, né, do Bolsonaro, do meu pai, da minha referência na política, eu vou sempre respeitar. É alguém que está ali também, né, com a cabeça a mil, como eu também fico, de ver o meu pai nessa situação, ela fica assim de ver o marido dela nessa situação, ela ainda está conseguindo conviver com ele todos os dias, né, ainda pode estar ali dando o carinho, o apoio, eu fui proibido até de fazer isso, quer dizer, mais um retrato da anomalia da nossa democracia, um filho não poder visitar um pai, eu como advogado constituído nos autos, fui proibido pelo Alexandre de Moraes de atuar na defesa do presidente Bolsonaro, está tudo errado. Está tudo errado. Então, agora, em função disso... A Michele Bolsonaro, na sua convenção, teria sido uma presença importante. Mas assim, Mitri, a gente, assim, eu dou um passo de cada vez. Eu estou buscando construir junto com todo mundo.
E óbvio que a Michelle é muito importante também nessa campanha. Eu tenho certeza que ela tem a consciência da importância dela e ela sabe que ela tem um papel fundamental para a gente não deixar que o Brasil vá o buraco de uma vez por todas. Ela vai participar diretamente para tirar o Brasil do vermelho junto comigo. Rapidinho, que a gente precisa a minha finalizar. É muito rapidinho, porque é nesse ponto. No lançamento da sua candidatura, a Michelle apareceu num vídeo e o seu pai apareceu num vídeo de inteligência artificial. Naquele texto que o Jair Bolsonaro da inteligência artificial disse, ele te nomeou, te indicou, dizendo que é o herdeiro do bolsonarismo, de sangue do meu sangue. Inclusive usando essa expressão que nas pessoas ligadas a Michelle dizem que ela era tratada como uma não Bolsonaro e isso era uma razão da mágoa dela. Esse é um ponto que eu queria te questionar. O senhor vai continuar usando o seu pai via inteligência artificial na campanha? Porque isso, na campanha, a legislação proíbe. Vocês vejam, não proíbe não. Vocês vejam como é que o presidente Bolsonaro é uma liderança respeitada, alguém que desperta essa esperança em milhões de brasileiros. E é por isso que ele está censurado e calado, né? Se uma inteligência artificial já causa essa apreensão no sistema, imagina se o presidente Bolsonaro estivesse aqui pessoalmente falando, defendendo o Brasil junto com a gente. Então, assim, não é proibido pela legislação, foi uma convenção que foi feita. A inteligência artificial está comendo solta para tudo quanto é lado em rede social. Que na campanha não é deepfake, pode, porque é deepfake, a premissa da deepfake é que ela tem a intenção de enganar a pessoa que está assistindo. E o presidente Bolsonaro começa o vídeo falando, não, isso aqui é uma inteligência artificial, isso aqui não sou eu, porque eu estou sofrendo uma injustiça, estou proibido de estar aí. Então, assim, não é deepfake. Deepfake tem essa premissa de querer enganar, ludibriar aquela pessoa que está assistindo. Então, ficou muito claro que era um vídeo com inteligência artificial e, para mim, tem um simbolismo gigantesco, porque isso mostra como é que o Brasil hoje não vive uma democracia plena, porque apenas com o AI-5 uma pessoa foi proibida de se expressar politicamente, Adriana. A pessoa pode não ter os seus direitos políticos vigentes, ela pode não votar, ela pode estar vedada de ser votada, mas jamais de dar a sua opinião política. Isso é um símbolo de que nós não estamos numa democracia plena, mas vamos mudar esse quadro muito em breve, se Deus quiser. Não, Mitre. 30 segundos para você. 15. Ué, ele 30 e eu... Não, você já acabou de perguntar 5 vezes. Vai, Chile. Não, a minha pergunta é que ficou um aspecto, talvez um pouco... Quem é o seu ou a sua candidata a vice? Independente da discussão partidária, das negociações, quem está no coração do Flávio candidato, quem seria a candidata a vice? Ostler, eu adoraria te dar essa resposta aqui, né, mas eu não posso fazer isso porque a gente está conversando com os partidos ainda. Eu tenho uma vantagem, tá? Eu tenho muitas opções. Então, é um problema bom de se resolver. E o mais importante de tudo, Schiller, é que independente de quem vai ser a minha vice, todas as pessoas com quem eu estou conversando vão estar dentro desse projeto, caminhando junto comigo para tirar o Brasil do vermelho. Candidato, só para finalizar, queria, já que a gente está terminando aí o programa, queria que o senhor finalizasse, enfim, deixando um recado para quem está acompanhando aqui essa sabatina do Canal Livre. Bom, Rodolfo, obrigado aí pelo espaço que a Band me dá aqui, de conversar, olhando no olho de quem está nos assistindo. A minha candidatura é também uma candidatura de protesto. Eu saí da minha zona de conforto porque eu quero lutar pelo meu país, porque eu tenho a consciência do mal que esse atual governo está fazendo. Eu também não aguento mais andar com medo nas ruas e eu sei como combater esses marginais. Nós vamos agir com mão firme aqui, vamos usar o padrão Bukele, sim, no Brasil, na segurança pública, vamos ser firmes, vocês vão ver a polícia na rua trabalhando, vocês verão as forças armadas tomando conta das nossas fronteiras, dos portos, dos aeroportos. Nós vamos acabar com a impunidade desses marginais, em especial os mais perigosos. Eu também não aguento mais pagar tanto imposto. E eu sei que nós já mostramos durante o governo do presidente Bolsonaro que é possível montar um time de estrelas, as pessoas mais qualificadas em todas as áreas, em especial na economia, para a gente devolver o poder de compra a todos vocês, brasileiros que estão nos assistindo. Nós vamos trabalhar firme, porque nós temos um projeto para tirar os pobres da pobreza. Eu quero que os pobres fiquem ricos, eu quero que a classe média fique rica. E ao contrário do que é o projeto atual desse governo, que é manter os pobres na pobreza e puxar a classe média para a pobreza. Como é que a gente faz isso, gente? Combatendo a corrupção, enxugando o governo, resgatando a credibilidade do governo junto ao mundo. E é tudo que não acontece hoje em dia. Eu quero devolver a esperança para cada um de vocês, eu quero proteger as mulheres, eu quero gerar emprego nesse país. A gente só vai conseguir resgatando a moral que se esvaiu nesse país com o atual governo.
Agradecer o candidato Flávio Bolsonaro, lembrar que nós fizemos sabatina aqui com todos os outros candidatos e que o convite está feito também, já posto para o candidato presidente Lula. Esse foi um Canal Livre especial, lembrando que no próximo domingo, às 8 da noite, a gente tem a nossa temporada sendo iniciada de debate, como manda a tradição. É o primeiro debate aqui na Band. A gente vai realizar em todo o Brasil os confrontos estaduais, às 8 horas da noite. E logo na sequência a gente entra com o Canal Livre analisando esses confrontos estaduais. E claro, dia 23, na Band também, às 8 horas da noite, um domingo, a gente tem o debate presidencial. Contamos, obviamente, com o candidato Flávio Bolsonaro, para que a gente tenha aqui, mais uma vez, o debate na tela da Band, o primeiro nessa largada. Obrigado, candidato, mais uma vez. Agradecer ao Mitre, Oineg, Adriana, Schiller e principalmente a você de casa pela sua audiência. Boa semana. Tchau.